SPSEC 2018, uma questão de balanceamento de reações pelo método da variação do NOx, pelo método de oxirredução e também cálculo estequiométrico. Considere que a reação de cobre metálico com ácido nítrico diluído produz na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, um volume gasoso de 181,6 litros de óxido de nitrogênio 2, que é o NO, água e nitrato de cobre 2. Nesse caso, a soma dos coeficientes estequiométricos da equação corretamente balanceada dessa reação completa e a massa de cobre consumida são, respectivamente, iguais a... Ele dá a massa atômica do cobre, 64U, e o volume molar do gás na CNTP, ele está considerando 22,7 litros. Então, primeira dificuldade da questão, é uma questão de cálculo estequiométrico, a reação não veio, você vai ter que escrever a reação e vai ter que balancear essa reação. E essa reação ela é relativamente complexa. Não adianta você tentar balanceá-la pelo método das tentativas, porque, como às vezes eu brinco, você morreria tentando, né? O método que vai diretamente aos coeficientes de cada reação é o método da variação do NOx, porque essa reação é uma reação de oxirredução. E sabendo disso, nós vamos escrever a reação e balancear essa reação. Então vamos lá, passo a passo. Ele diz, considere que a reação de cobre metálico, então, cobre vai reagir com ácido nítrico. O ácido nítrico é o HNO3, ácido nítrico diluído. E aí essa reação ele diz que vai produzir óxido de nitrogênio 2, que é o NO, que é um gás, água, H2O, e vai produzir nitrato de cobre 2. Alexandre, qual é a fórmula do nitrato de cobre 2? Vamos fazer aqui no cantinho. Cobre 2 é a carga do cobre, porque o cobre ele tem cátions com NOx variável. O cobre pode ser cobre 1, 1 mais, ou cobre 2, 2 mais. Nitrato é o NO3 menos. Então, nitrato de cobre 2, você coloca o positivo na frente, o negativo atrás, e inverte as cargas, a regrinha do abraço, né? Então, o nitrato de cobre 2 vai ser Cu1, não precisa colocar 1, NO3, 2, Cu, NO3, 2, nitrato de cobre 2, Cu, NO3, 2. Tá aí os reagentes e os produtos. Então, não adianta você tentar balancear uma reação dessa pelo método das tentativas. Você vai morrer tentando. É uma reação relativamente complexa. Então, é uma reação para você balancear pela variação do NOx. Então, vamos lá. Quais são os passos que você tem que dar? Olhe todas as provas passadas da SPSEC. Todos os anos, nós temos uma questão para balancear uma reação pelo método da variação do NOx, oxirredução. Então, isso é uma questão clássica, questão certa. E aí, se você der uma olhada em todas as questões, você vai ter aí uma excelente revisão para balanceamento de reações pelo método de oxirredução. O NOx do cobre. Primeiro passo, colocar os NOx de todos os participantes da reação. O NOx do cobre é 0, porque o NOx de uma substância simples é 0. O oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1, você descobre o NOx do elemento central. Fica menos 6, mais 1. A soma dos NOx tem que dar 0. Quanto é o nitrogênio? Mais 5. Menos 6, com mais 6, 0. O oxigênio é menos 2, o nitrogênio é mais 2. O oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1. Menos 2 com mais 2, 0. Alexandre, ali no nitrato de cobre, como é que eu vou descobrir o NOx? Veja bem, a carga do cobre você já sabe. O NOx do cobre é mais 2, ok? A carga do nitrato também você já sabe, ó, é 1 menos. Então, você pode encontrar a carga do nitrogênio ali só no nitrato. Você coloca aqui no cantinho, NO3 menos. Esse menos é a carga do íon todo. O oxigênio no nitrato é menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Quanto é o NOx do nitrogênio para que a soma dê menos 1?
numa molécula, a soma das cargas é 0. No íon, a soma das cargas tem que dar a carga do íon. O nitrogênio é mais 5. Porque se você somar o mais 5 com menos 6, dá menos 1. Então, o oxigênio é menos 2 e o nitrogênio é mais 5. Ok? Então, quando você tem um composto iônico, o ideal é você encontrar a carga dos elementos só do ânion logo, porque do cátion você já sabe qual é a carga do cátion pela inversão ali dos índices. O cobre é mais 2. O nitrogênio é mais 5 no nitrato. Se você olhar as cargas totais ali, ó, vai dar 0. Quer ver? Observe agora. Pegando o sal como um todo, a fórmula do sal como um todo. Nós temos 6 oxigênios. 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 2 dá menos 12. Menos 12. Nós temos 2 nitrogênios. 2 vezes mais 5, mais 10. Mais 10 com mais 2 do cobre dá mais 12. Mais 12 com menos 12, 0. Então você poderia também encontrar o NOx do nitrogênio chamando de X. Mais 2, mais 2 vezes X, menos 12, que é 2 vezes 3, 6, 6 vezes menos 2 dá menos 12, é igual a 0. Você também encontraria mais 5. Então, ou encontra a carga do nitrogênio pelo ânion, ou pela estrutura toda, sabendo que a soma lá daria 0. Então, depois que você coloca os NOx de todos os participantes, você observa quem variou o NOx. Quem foi que variou o NOx? O cobre, ó, ele passou de 0 para mais 2. De 0 para mais 2, ele perdeu 2 elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Ok? Quem foi que sofreu redução? O hidrogênio é sempre mais 1 nos reagentes dos produtos. O oxigênio é sempre menos 2 nos reagentes dos produtos. Quem variou o NOx agora, ó, foi o nitrogênio. O nitrogênio, ele passou de mais 5 para mais 2. De mais 5 para mais 2, ele ganhou 3 elétrons. Quem ganha elétrons sofreu redução. E quem sofreu redução é o agente oxidante. Agente oxidante. Então, primeiro passo, coloca os NOx de todos os participantes. Segundo passo, veja quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Terceiro passo, calcule a variação total do NOx, do redutor e do oxidante. Do redutor, passou de 0 para 2. De 0 para 2, quanto foi a variação do cobre? 2. Multiplique pelo maior índice. O índice do cobre aqui é 1 e o índice do cobre ali é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Se um dos índices fosse 2, eu multiplicaria por 2. Então, a variação do NOx do redutor é 2. Variação do NOx do oxidante. De mais 5 para mais 2, a variação do NOx é 3. Multiplica pelo maior índice do nitrogênio. Aqui é 1 e aqui é 1. Então, 3 vezes 1, 3. Então, vamos revisando. Primeiro passo, escreva a reação química e coloque o NOx de todos os participantes. Segundo passo, veja quem se oxidou, quem se reduziu. Terceiro passo, veja qual é a variação total do NOx, do redutor e do oxidante. Terceiro passo. Quarto passo agora. Você vai inverter a variação do NOx, do oxidante, pelo do redutor. Agora, de que lado você vai fazer isso? Do lado dos reagentes ou do lado dos produtos? Isso é muito importante. No oxidante eu vou colocar o do redutor e no redutor eu vou colocar o do oxidante. Mas que lado eu vou fazer isso? Do lado do reagente ou do lado do produto? Você tem que se fazer essa pergunta. Você olha os índices. Qual é o índice do cobre? 1. Do nitrogênio? 1. A soma dá 2. Do nitrogênio, 1. Do cobre, 1. A soma dá 2. Você olha os índices do cobre e do nitrogênio, que são os dois elementos que sofreram variação do NOx, nos reagentes e nos produtos. Dá 2 e 2. Muito bem. Sabendo disso, que deu 2 e 2, você poderia dizer, é indiferente. Geralmente, quando dá o mesmo índice nos reagentes e nos produtos, é indiferente. Mas nessa questão tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque o cobre, no reagente, ele só está em uma substância. No nitrogênio, ele só está em uma substância.
No produto, o cobre está em uma substância, mas o nitrogênio está em duas. Ó. O nitrogênio está em duas, então você tem que fazer essa variação do lado dos produtos, porque lá o nitrogênio está em duas substâncias e não em uma. Então vamos fazer essa troca, vamos lá. Quanto foi a variação do nitrogênio? 3, pois eu coloco no cobre, 3. Quanto foi a variação do cobre? 2, pois eu coloco no nitrogênio. Tá vendo? Então você troca, você pega a variação do redutor e joga no oxidante. Pega do oxidante e joga no redutor. Do lado dos reagentes ou dos produtos. Alexandre, se eu colocasse do lado dos reagentes, ia dar errado? Ia dar, ó. Que você ia colocar um 2 aqui no nitrogênio, e aí você só ia ficar com 2 nitrogênios. Mas você tem nitrogênio aqui, tem nitrogênio lá, só aqui já tem 2 nitrogênios. Como é que você ia balancear esse outro nitrogênio? Como eu fiz a troca do lado dos produtos, ó, eu coloquei a variação do nitrogênio 3 no cobre. Coloquei a variação do cobre 2 no nitrogênio. Ok? Agora, não tem como dar errado. Por quê? Porque quantos cobres tem? 3. Aí eu coloco aqui 3. Mas olha aqui, ó, se você tivesse invertido do lado dos reagentes, você tinha colocado um 2 aqui no nitrogênio, né? Mas olha, quantos nitrogênios vai ser? Quantos nitrogênios nós temos? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E 2, 8. Nós temos 8 nitrogênios nos produtos, pois eu vou ter 8 nitrogênios nos reagentes. Então, olha a importância da gente ter começado pelos produtos. Repito, ó, se você tivesse começado pelos reagentes, você ia colocar um 2 aqui no nitrogênio. Eu coloquei um 2 no nitrogênio, mas foi do lado dos produtos. Porque eu fui esperto, do lado dos produtos tinha nitrogênio 2 vezes. Ali, junto com o cobre, e nitrogênio também aqui. Então, isso significa que tem muito mais nitrogênio do que só 2 se eu tivesse colocado aqui. Então, você muitas vezes tem que saber de que lado você faz a troca do oxidante pelo redutor. Se é do lado dos produtos ou se é do lado dos reagentes. Geralmente é mais fácil do que nessa questão. Geralmente você soma só os índices. Um do cobre e um do nitrogênio, 2. Um do nitrogênio e um do cobre, 2. Era indiferente. Quando dá igual, é indiferente. Geralmente a gente faz a troca do lado que tiver maior índice. Ok? Nessa, como deu igual, em geral a gente diz, pode ser de qualquer lado. Mas não era. Não era de qualquer lado, porque o nitrogênio estava em 2 substâncias e no reagente só em uma. Agora é só ver o que está faltando. Vamos balancear o hidrogênio. 8 hidrogênios. Aqui tem 2, eu coloco 4. Eu garanto para você que o oxigênio já está balanceado. Quer ver? Observe. Vamos lá, vamos ver quantos oxigênios. 3 vezes 8, 24. 2 com 4, 6. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 com 6, 24. Então, a reação está toda balanceada. Então, está aí a reação balanceada pelo método da variação do NOx. Olha os índices, 3, 8, 2, 4, 3. Não dá para a gente imaginar que você vai ficar tentando balancear a reação dessa, a prova acaba e você está ainda no balanceamento. Agora que a reação está balanceada, você vai para o cálculo estequiométrico. Escrever a reação química balanceada. Agora é a parte mais rápida. A parte demorada aí, é lógico que isso a gente faz rapidinho. Eu expliquei passo a passo. Um balanceamento desse em 3 minutos. Ele está concluído no máximo. Reação balanceada. Sempre que eu vou fazer um cálculo estequiométrico, eu destaco a primeira linha abaixo da equação e anoto o que ele deu na segunda linha. Que foi que ele deu? Considere que a reação de cobre metálico com ácido nítrico diluído produz na CNTP um volume de 181,6 litros de NO. Aí ele pergunta a soma dos coeficientes da equação balanceada dessa reação. E a massa de cobre, ó, X gramas, qual a massa de cobre consumida para produzir 181,6 litros de NO. Então, num cálculo estequiométrico, ele dá uma informação e pede outra. Por que eu coloco as informações na segunda linha? Porque agora eu tenho que preencher a primeira linha na mesma unidade, ó, grama com grama.
São 3 mols de cobre, 3 vezes 64 gramas. Ele diz aí na questão que a massa atômica do cobre é 64 gramas. Ou seja, um mol desculpe, a massa atômica do cobre é 64U. Ou seja, a massa molar do cobre, que é um mol de cobre, é 64 gramas. Aqui, ó, não é para botar a massa, ele deu o volume, então tem que colocar litro. Por isso que eu coloco as unidades na linha 2, para saber o que ele deu, porque eu tenho que colocar na linha 1 a mesma unidade. Litro embaixo de litro, grama embaixo de grama. São 2 mols. Ó. 2 vezes 1 mol está na CNTP. Ele diz que 1 mol na CNTP está valendo 22,7 litros. Aquele valor que você está acostumado a ser 22,4, atualmente, nas condições padrão, esse valor é de 22,7 litros. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. A temperatura é 0 graus Celsius, a pressão é 1 atm. Atualmente esse valor é 22,7, porque no SI a unidade de pressão agora é Pascal. Quando o valor é ATM, a gente até usa 22,4. Aqui no Brasil a gente usa muito 22,4, porque a gente trabalha mais com a unidade de pressão ATM. Quando ele não dá o valor, em geral a gente usa 22,4. Aqui ele foi muito claro. 1 mol do gás na CNTP vale 22,7. Então você não vai usar 22,4. Ele está mandando 22,7. São 2 mols, 2 vezes 22,7 litros. Grama embaixo de grama, litro embaixo de litro. Você pode misturar quaisquer unidades num cálculo estequiométrico, desde que você faça a correspondência de unidade. Grama embaixo de grama, litro embaixo de litro, mol embaixo de mol, e assim vai. É só multiplicar em cruz, você encontra o valor de X. Esse X vai ser 3 vezes 64 gramas, vezes 181,6 litros, dividido por 2 vezes 22,7 litros. Cancela litro com litro. A resposta estará em grama. Esse X vai ser... Eu tenho aqui o resultado. Esse X dá 768 gramas de cobre. 768 gramas de cobre tem que reagir para formar 181,6 litros de NO na CNTP. Condições normais de temperatura e pressão, temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm. E quanto é a soma dos coeficientes da equação balanceada? 3 mais 8, mais 2, mais 4, mais 3. 11, 17, 20. Qual é o item que tem dizendo que a soma é 20 e a massa é 768 gramas de cobre? Item B de bola. Questão de alto nível, porque nós tivemos aí uma reação. Primeiro o aluno tinha que saber as fórmulas do ácido nítrico, do nitrato de cobre 2, balancear a reação pelo método da variação do NOx e depois fazer o cálculo estequiométrico, que era até um detalhe aí. Não dava para marcar o item correto só pela soma dos coeficientes, porque no item B a soma é 20 e no item D também a soma é 20. Ele tinha 50% de chance aí de acertar ou de errar. Mas a questão foi toda resolvida em detalhes. E para você que quer treinar mais o balanceamento de reações pelo método da variação do NOx, pegue aí. Todos os anos na prova da SpaceX tem uma questão que eu resolvo em detalhes, desde 2009 até aqui, todas as questões resolvidas pelo método da variação do NOx, casos de todos os tipos. Então você vai ficar altamente preparado para na prova do próximo ano ou deste ano, que sempre cai uma questão para balancear pelo método NOx, você acerte com tranquilidade. Questão resolvida, item B de bola.